Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai falar aqui um pouquinho de Office 365, produtividade, LGPD, mas primeiro para a gente se apresentar. Meu nome é Tainá, eu fiz engenharia de produção na UFABC, então não sou formada especificamente em TI, né? Apesar de ser uma formação técnica. Então, se você não é também, não se desespere, é o que eu sempre falo, e se você quiser trabalhar com tecnologia. É, Sou apaixonada por tecnologia. Hoje eu trabalho na Microsoft e que mais? Acho que é isso. Vamos influenciar, e apoiar mulheres na tecnologia. Legal. Sou a Silvia Sauer, eu sou advogada. Eu também não tenho formação em TI, o que é uma grande esperança para vocês, meninas, porque eu sou advogada e trabalho nesse meio. Mas é um prazer estar aqui com a Tainá. Fiquei muito honrada com esse convite. Eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais brasileira, bem por cima, mas para vocês entenderem a importância dela e por que que é relevante estudar um pouquinho dessa lei. Não precisa ser nada super profundo, mas ter uma noção da importância dessa lei e do que vocês precisam saber para desempenhar bem o seu trabalho, porque quem souber desta lei vai com certeza sair na frente. E só para complementar a apresentação, eu sou cofundadora do Women in Law for IT, que você acha o WIL número 4IT, a sopa de letrinhas, que é um coletivo de mulheres advogadas que estudam tecnologia, inovação no direito. Então, nós também nos juntamos para que a gente possa uma poder ajudar a outra e a gente poder estudar também, porque tem bastante coisa nova e a gente precisa ficar antenada. Então, é isso, espero que vocês gostem e vamos começar então? Vamos lá. Então, tá bom. Vamos falar primeiro de Office 365 e produtividade. Então, para a gente começar e depois a gente vai chegar nos dados. Primeiro, o que é Office 365, né? Quando a gente fala de Office, a gente lembra muito do pacote Office, que é o Word, Excel, PowerPoint, e é isso. A gente comprava aquele CDzinho, né? Mas o Office 365 ele é muito mais do que isso, né? Hoje ele tem uma série de serviços que não se resumem só ao Office, ao PowerPoint e o Excel. Mas a gente tem o Outlook, a gente tem o Sway, a gente tem o Yammer, todos esses aqui e cada semana sai um novo, então, assim, é bem legal, para deixar a gente cada vez mais produtivo. E aí, falando de produtividade, a gente não tem como deixar de falar de transformação digital. Transformação digital envolve o mercado de trabalho, o seu local de trabalho, então, as suas aplicações, as aplicações da sua empresa, os aplicativos, infraestrutura, os dados que você está gerando. Então, tudo isso para capacitar os funcionários, para eles serem mais produtivos, mas também ter um relacionamento com os clientes, otimizar a operação interna, e transformar os produtos. Então, tudo isso vem de uma transformação digital. Falando mais especificamente do local de trabalho moderno, que é o Modern Workplace, que a gente sempre fala, sempre ouve, a gente sai de um modelo de trabalho tradicional, que é onde você tinha suas tarefas rotineiras, você ficava numa baia trabalhando, é, muitas tarefas bem manuais, a sua produtividade era individual, você não colaborava, e hoje a gente está indo realmente cada vez mais para um trabalho moderno, onde você colabora em equipe, onde você tem que desenvolver um pensamento crítico, um pensamento criativo. Hoje você não trabalha só mais do seu computador, mas você pode trabalhar do seu notebook, do seu celular, enfim. E a gente tem que repensar a segurança também, né? Porque a gente está trabalhando mais com mobilidade, então os dados estão também em mobilidade e a gente precisa olhar para isso. Aqui alguns dados, essa foi uma previsão feita, né, para esse ano, e sem considerar o Covid. Então, deve estar assim, por exemplo, trabalhadores remotos são 4 vezes maior. Agora, com essa situação da pandemia, deve estar muito, muito maior. Né? As empresas meio que foram obrigadas a mover
para o trabalho remoto, e então realmente as pessoas estão trabalhando de casa e os negócios não pararam, as empresas viram que isso é possível. Então, a gente está trabalhando mais em equipe, a gente está 4 vezes mais com os dispositivos, então aquilo que eu falei, celular, notebook, o computador, mais colaboração. 50% da força de trabalho é millennial, então os millennials, acho que eu sou millennial, então a gente não consegue trabalhar sem muita interação, ou na nossa, a gente quer colaborar, a gente quer falar, colocar os nossos pensamentos, as nossas ideias, então acho que isso é muito, muito interessante, e as empresas precisam se adaptar. Vamos lá. Então, aqui está um grande overview, assim, de uma jornada de trabalho moderno. Então, o que eu preciso fazer para a minha empresa, ou, sei lá, para ajudar a empresa que eu trabalho a ir para mover para o trabalho moderno. Então, primeiro a gente fala em gerenciamento de identidade e proteção, que é quem tem acesso ao meio ambiente, como as pessoas vão acessar os dados corporativos, e aí depois a gente vai para um gerenciamento de proteção de dispositivo. Então, de qual dispositivo a minha empresa está sendo acessada. Depois, beleza, acessou. Como a gente vai trabalhar, que é produtividade e colaboração moderna. E aí, nisso, eu estou gerando dados. Então, como eu faço a governança dos meus dados, proteção dos meus dados depois disso. Olhando para o mercado, a gente tem diversos players, diversas empresas que trabalham com isso. Então, se a gente for falar de gerenciamento, a gente tem, por exemplo, de identidade, né, a Okta, e quando a gente fala de proteção de dispositivos, a gente tem, por exemplo, o Citrix, que é bem famoso. Produtividade, vocês estão mais do que carecas de conhecer, porque a gente tem muito, a gente tem o Google, a gente tem a IBM, enfim, muitas, muitas opções. Aí depois, governança de dados, a gente tem, por exemplo, a Seclore e outros players também. A Microsoft é bem completa, então não sou vendedora, mas não tem como falar que a gente tem a solução completa aqui, então integrada, o que muitas vezes não acontece, porque você contrata um fornecedor para isso, outro fornecedor para aquilo, às vezes eles não se integram e a Microsoft tem uma solução inteira para a jornada de trabalho moderno, o que é muito legal. Mas a gente vai falar de produtividade, colaboração e dados hoje. Então, a gente vai focar nos itens 3 e 4 dessa jornada, né? Tem outras apresentações, se vocês assistiram também, que falam um pouquinho mais sobre as partes 1 e 2, se você tiver mais interesse. Mas vamos lá. Quando a gente fala de produtividade individual, que é o que eu faço, a gente tem os aplicativos que vocês já conhecem, as aplicações que vocês já conhecem, que é Word, Excel, Outlook, OneDrive, e aí a gente vai para o nós, que é a colaboração em equipe, que hoje o que a Microsoft sempre fala é o Teams. Eu sou apaixonada pelo Teams, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um deles. E aí a gente tem para comunicação interna o Yammer e o Stream, também vou falar para vocês depois, que aí sai do meu e vai para o nosso, até o gerenciamento de conteúdo corporativo com o SharePoint, com o Delve, e depois como automatizar os meus processos empresariais. Então, às vezes eu tenho algumas ações na minha empresa que são muito manuais. Eu tenho que receber um e-mail, encaminhar o e-mail, disparar isso e alimentar uma planilha. Será que eu não tenho como automatizar isso? Tem, com Power Automate. Também vou falar mais para frente. E depois eu posso publicar esses dados do BI. Tá? E para proteção de dados, a gente tem o Azure Information Protection e outra gama de produtos dentro do Azure. Então, beleza. Falando um pouquinho do portal do Office 365, quando a gente loga, a gente vê essa carinha com as várias aplicações que a gente tem, as aplicações que a gente mais usa. Aqui os aplicativos que vocês já conhecem, e aí muitas pessoas não sabem, mas a gente tem aqui também nessas aplicações, no Word, Excel, PowerPoint, OneNote, a colaboração. Então, você pode acessar do seu dispositivo a aplicação do desktop mesmo, por exemplo, o Word, ou no navegador,
e colaborar em tempo real com as pessoas, em tempo real com alguma outra pessoa da sua equipe, para vocês montarem um documento, por exemplo. Tá? Então, aqui é umas dicas específicas do PowerPoint que as pessoas usam bastante, então a gente pode colaborar junto com outras pessoas, e ele tem também alguns recursos que são muito legais. Então, o designer automático, vou mostrar para vocês rapidinho, para ficar um pouco mais interativa a apresentação, que é muito legal. Vou abrir um PowerPoint aqui para vocês. Vamos ver. E aí, Silvia, tá gostando? Estou adorando. Tô aprendendo aqui junto com você, Thay. Isso aí. Vou passar para cá para vocês verem. Peguei uma apresentação em branco, do zero. Então, vamos lá. Aqui, vou colocar um título, por exemplo, exemplo. Opa, exemplo. E vou pedir para o designer aqui do PowerPoint me ajudar nisso. Se o meu mouse conseguir chegar lá nele. Espera aí. Boa, chegou. Design Ideas, o meu tá em inglês, tá? Mas são ideias de designer. E aí ele dá ideias aqui para já montar e deixar sua apresentação bonitinha. Então, vou escolher um, por exemplo, esse aqui. E aí, os outros slides que eu vou montando, ele também vai me dando essas opções, tá? E aí, se eu inserir, por exemplo, imagens aqui, vou pegar imagens do próprio PowerPoint mesmo. Vou mostrar para vocês. Quero pegar essa aqui e essa abelhinha aqui, vou inserir. Inserir de qualquer jeito, por exemplo, mostrar para vocês. E aí ele já vai me dar algumas opções de escolha. Então, aqui, por exemplo, tá? Eu coloco o título, enfim, a apresentação. Tá bem feia essa apresentação, Muito mas fantástico isso, Thay. Gente, isso é muito legal. sim, é muito legal, salva tempo, porque você não precisa ficar ajustando as figuras, enfim. Eu acho super, super, super legal. Então, só para mostrar, assim, uma meio que demo improvisada para vocês. E tem como você gravar sua tela e colocar direto no PowerPoint, tem como você exportar vídeo, enfim, é super completo. Tem vários vídeos também de como fazer essas coisas no próprio site da Microsoft. Então, se vocês quiserem aprender mais, vocês conseguem acessar essa documentação. Então, falando do Outlook, o Outlook também é o serviço de e-mail da Microsoft, né? É bem completo, então tem segurança, confiabilidade das informações, tem várias dicas de Outlook que eu posso dar para vocês. Eu gosto bastante do Outlook também. Vou mostrar, por exemplo, esse é um e-mail que eu recebi no Outlook. Esse Outlook é o Outlook desktop, tá? Mas você pode acessar no navegador também. E, por exemplo, Tainá, a gente vai pedir comida ou a gente vai cozinhar? Eu mandei um e-mail para mim mesma, só para fazer essa demonstração. E aí eu falo, putz, não sei. Aí eu vou responder o e-mail, a pessoa vai responder de novo. A gente tem uma teclinha aqui, uma janelinha, que é muito legal, que eu posso responder já com um invite. Então, olha aqui, ele já monta um invite. Se eu quero um invite do Teams, eu clico aqui no meu add-in do Teams, ele vai colocar a conversa, eu ajusto a data e mando um invite. Então, melhor do que ficar conversando com um botão, eu já crio um invite para responder, e aí a gente fica mais produtivo, que é super legal. Uma Eu uso dica assim. esse botão, Tainá. Eu uso muito esse botão que você acabou de mostrar. Sim, depois que a gente aprende esse botão, fica. Abre a cabeça. Daí tem vários e vários botões também que a gente às vezes nem sabe para o que é, mas quando a gente descobre ou quando a gente busca saber, ajuda muito no dia a dia. Vamos lá. Tem o OneDrive for Business, que é o seu repositório de arquivos online, né, para você acessar de qualquer lugar. E você pode também compartilhar esses arquivos com as pessoas dentro da sua organização.
O My Analytics. Uma coisa legal do OneDrive que eu esqueci de falar, tá? Se você tem o OneDrive for Business, e aí você fala, putz, mas eu quero acessar o dado do meu computador, ou quero acessar do navegador, ou prefiro. Enfim, você consegue sincronizar a sua pasta do OneDrive que está na nuvem com o seu computador. Então, no File System mesmo, você consegue acessar ele, fica mais rápido, às vezes as pessoas preferem e é bem legal. My Analytics. O My Analytics ele gera insights com base no seu uso do Office 365. Então, por exemplo, aqui essa figura, vou dar um zoomzinho para vocês. Ele fala assim: olha, essa pessoa aqui que é a Megan. Oi, Megan. Você, por exemplo, de foco, 60% do seu trabalho ficou disponível para foco. Ou então, 13 dias do último mês, das últimas 4 semanas, você não trabalhou extra os seus horários. Então, você pode colocar qual é o seu horário de trabalho e aí ele vai colocar esses inputs para você, as pessoas que você mais colabora da sua rede. É bem legal também, porque às vezes a gente acaba esquecendo, né, de olhar para o nosso work-life balance, que a gente fala tanto, que a gente está trabalhando muito, a gente está trabalhando pouco, e ele gera uns insights bem legais. Você fala, putz, de 30 dias, de 20 dias, 22 dias que eu trabalho, só 13 eu não trabalhei extra, né? Então vamos melhorar isso, enfim. Um insight bem legal. Tem mais uma coisa legal, viu, Tainá, nesse My Analytics, Sim. que é essa parte do networking. Ele mostra para você quem são as pessoas com quem você mais interage, quem são as pessoas que você não está interagindo tanto, que às vezes você esqueceu de conversar com alguém. Exatamente. Então é bacana porque ele te ajuda também a gerenciar a sua rede de relacionamento com quem você interage mais. E também ele te ajuda a colocar uns bloqueios na sua agenda para você fazer Uhum. que exigem o foco. Isso é muito legal, para você não ficar Sim, perturbados, para as pessoas não ficarem te incomodando na hora que você precisa focar. Então, ele é um super assistente. E outra coisa que eu acho interessante do My Analytics, só para complementar e fechar, é que sim, hoje, mais do que nunca, a gente precisa muito ter autoconhecimento, a gente precisa se conhecer, se entender, para poder performar cada vez melhor. E o Analytics é bacana porque ele mostra para você, às vezes, algumas coisas que você mesmo não está conseguindo perceber em você. Então, se sim. você está trabalhando muito tempo a mais, se de repente você está trabalhando em horários que não são muito legais para a sua saúde, ou se você está deixando de se comunicar com as pessoas, se você está muito focado e pouco disponível para conversar com as pessoas, ou ao contrário, está tendo todo mundo o tempo e não está conseguindo focar. Então, é bem legal porque te ajuda a entender o seu estilo de trabalho também. E aí você pode fazer alguns ajustes para ir melhorando cada vez mais. É muito legal, Sim. eu acho que essa ferramenta da Microsoft é muito boa. Exatamente. Não, eu também. Isso de hora de foco é muito legal, porque você consegue criar já, ele dispara isso para você no seu calendário, horários reservados para você, né? Para você focar em coisas que você precisa trabalhar ou até em você mesmo. Muito legal, bem lembrado. O Teams, gente, eu acho que é a melhor ferramenta da Microsoft hoje. Eu sou suspeita para falar, porque eu, né, sou especialista em Office 365. Mas o Teams, ele é um hub único e lá você pode trabalhar só do Teams, na minha opinião, né? Então, mostrando um pouquinho mais para vocês. Você tem uma equipe de colaboração, que pode ser sua área, pode ser a equipe de um projeto, pode ser a equipe que você decidir. E você pode ter diversas equipes. Dentro dessa equipe, você pode fazer meeting, você pode colaborar em arquivos, criar arquivos e as pessoas colaborarem ao mesmo tempo, que é muito legal. Você tem também a opção de chat fora da equipe, então chat one-on-one, que a gente fala, meeting, vídeo, você muda o fundo, que é super legal, se você está ligado com vídeo, você consegue tanto embaçar o seu fundo, ou quanto colocar algumas imagens no fundo, e ajuda muito, né? Porque às vezes tá um caos o escritório, e você fala, putz, eu vou falar com o meu chefe, ele vai ver que tá tudo bagunçado, você consegue disfarçar, o que é bem legal. É, e é isso, assim, ele é muito completo, acho que eu poderia fazer uma apresentação inteira só de Teams, né? Então, caso vocês se interessem, vocês podem pesquisar mais, ou mandar algumas dúvidas que a gente vai respondendo. O Yammer é a rede social corporativa.
Então, se você pode publicar, tem um feed, você pode fazer pesquisa, você tem suas comunidades. Então, a comunidade pode ser, por exemplo, a empresa toda, ou só a sua área, ou pessoas que se interessam nisso, ou, por exemplo, pessoas da sua organização que gostam muito de um filme, e querem falar sobre ele, filmes da Marvel, por exemplo. Então, é uma rede social mesmo corporativa, né? Então, é bem parecido com as que a gente já conhece. O stream, ele é onde a gente pode fazer o upload de vídeos, então, vídeo da nossa organização, vídeos de meeting que a gente, de reuniões que a gente gravou, e depois, eu quero buscar aquele vídeo, então você consegue fazer a busca, né, nesses dados corporativos, de vídeos que você fez upload, ou vídeos que você sabe que sua organização fez upload e você quer reassistir, então, é bem legal. E aí, até aqui para vocês verem essa imagem, vou dar um zoomzinho, tá dentro do Teams, em uma equipe, e tem uma aba, que é o stream, que é, por exemplo, de uma gravação de um vídeo. Então, você pode colocar diversas abas numa equipe do Teams, que você tem, de um Power BI, de uma gravação, de um documento. Então, é bem legal. Treinamento. Treinamento, exatamente. Treinamento que você quer que sua equipe veja. Exatamente. Aí você grava um vídeo com aquela explicação e aí você não precisa explicar 1000 vezes. Tá lá. Exatamente. Mais produtivos. E aí você coloca lá o videozinho no link, aí toda, por exemplo, empregados novos que chegam na empresa, por exemplo, Uhum. videozinhos lá explicando como é, que pesquisa, com quem falar, como fazer um contrato, por exemplo. No meu caso, aqui que sou advogada, dá para usar para ensinar, para você não ter que ficar repetindo sempre. Sim, muito, muito bom. A gente tem o Delve, que é como se fosse uma página sobre você, uma página que você pode colocar um pouquinho do que você trabalha, e é legal que as pessoas podem ver os documentos que você está trabalhando, sei lá, quer tirar uma dúvida, ou quer trabalhar em algum documento, quer te ajudar, colaborar, então a pessoa tem um overview do que você está fazendo nos últimos dias, assim, é bem legal. A gente tem o SharePoint. SharePoint é como se fosse o pai do OneDrive, assim, porque você tem o gerenciamento de arquivos, é um repositório de arquivos, mas você consegue criar também uma página, né, um site mesmo, com as informações que você achar relevante, tanto interno quanto externo, para a publicação desse site. A colaboração em nível de permissionamento também é bem legal. Então, o SharePoint tem uma infinidade de coisas bem, bem legais mesmo. Acho que a maioria, assim, grande maioria dos sites internos da organização pode ser feito tudo no SharePoint, ele é bem completo, então é muito, muito legal. E o Power Platform, que está bem na moda, assim, porque está bem recente, é como você pode automatizar processos manuais dentro da sua organização, tá? Então, falando especificamente do Power App, que é o primeiro deles, é onde você vai desenvolver a sua aplicação. Então, ele é uma ferramenta low code, a gente fala que ele tem nível de coding, né, de programação baixa, mas também você pode realmente programar a nível mesmo de programação. Então, você escolhe, porque se você não sabe programar, não tem problema nenhum, ele é bem intuitivo. Tá? E você consegue criar essas aplicações, esses aplicativos para dentro da sua organização, o que é super legal. Aqui um exemplo para vocês, né? Uma aplicação do Power App, que você pode logar. Aqui a opção é uma aplicação para você abrir ticket para o Helpdesk. Então, você tem a opção de logar como se fosse um Helpdesk mesmo, para você ver os tickets, ou um usuário que quer abrir um ticket. Aí você logou, e aí você vai criar um ticket. Então, por exemplo, eu estou tendo erro na atualização do meu laptop, atualização do Windows, não está dando certo, alguma coisa assim. E aí ele fala que eu preciso de ajuda, cria o ticket e a pessoa do Helpdesk depois consegue visualizar. Então, bem funcional, porque ao invés de você mandar um e-mail, aí dispara o e-mail, aí a pessoa lá do Helpdesk vai pegar seu e-mail, enfim, você cria uma aplicação que vai te ajudar muito e ajudar a sua empresa com esses processos. Esse aqui é só um exemplo, mas existem vários.
E o Power Automate também ajuda muito nisso, porque você pode automatizar processos. Só para mostrar aqui um exemplo, você tem alguma ação e dessa ação você quer que dispare outra ação, você consegue fazer isso, tá? Você consegue escolher quando você vai disparar isso. E tem vários templates prontos para te ajudar, então é muito legal. A gente tem o Planner também, que eu gosto muito, que é onde a gente pode se organizar, você pode ter um planner pessoal. Opa! Tá aparecendo ainda para você? Tá tudo certo para mim, mudou aqui, mas enfim, seguimos. É um planner onde você pode. A segunda tela sumiu, mas está aparecendo ainda, tranquilo, né? Então vamos seguir. Tudo certo, tá? Segue em frente. Beleza. É como se fosse um Trello, que é o mais conhecido do mercado, né? Mas ele tem algumas diferenciações. Você pode criar essas tarefas e alocar pessoas para essas tarefas, colocar datas para essas tarefas. Então, mais especificamente, vou passar para o próximo slide, ele tem a chavinha aqui. Boa. Aqui, por exemplo, opa, passei muito. Aqui, por exemplo, é um dashboard do Planner, né? Aqui a gente tem, por exemplo, tarefas pendentes, onde a gente pode alocar para as pessoas, colocar data, colocar o arquivo, já colocar, por exemplo, a apresentação ou o documento do Word, colocar label, então, de, por exemplo, muita importância ou não importante. A gente pode falar se está em andamento. E o que eu acho mais legal é que quando você conclui uma atividade, ele fica no mesmo ainda painel, né, no mesmo grupo, mas fica como itens concluídos. Você não precisa mover ele para outro grupo, e de repente você precisa constar e não sabe onde está, ele vai continuar no mesmo grupo. Então, eu acho isso bem legal. A gente tem o Sway também, que é uma forma de você criar apresentações ou até uma página da internet, porque você cria um link para divulgação externa de qualquer coisa. Então, a apresentação que você vai fazer para o seu chefe, então você precisa levar uma apresentação para um lugar externo, e aí você não sabe se a pessoa, por exemplo, tem acesso ao PowerPoint, você não quer fazer no PowerPoint. Cria um link do Sway, que fica uma apresentação, você pode fazer essa apresentação assim mesmo, ou uma página que você vai descendo, as coisas vão surgindo. Então, é muito legal. Eu falei correndo de cada um deles. Tem mais um ainda, mas só para a gente ir vendo. Vamos lá. A gente tem o Forms, que é onde você consegue criar quiz e um formulário, e aí depois ele gera insights também das respostas. É bem rapidinho. Você pode colocar pergunta de texto, pergunta de seleção, é bem legal. E acho que é isso. Acabou, pelo menos, um overview das aplicações, dos workloads mais importantes do Office 365. Eu vou demonstrar para vocês agora, rapidinho, como que o portal do Office 365, porque você fala, às vezes eu tenho que programar para trabalhar com tecnologia. Não, você não tem. Vou mostrar como que você pode fazer, por exemplo, a governança dentro do Office 365 na interface gráfica, usando, né, a web, e não necessariamente a aplicação no PowerShell ou alguma outra aplicação. Vamos lá. Thay, ainda está aparecendo a sua tela do Planner, tá? Só para você saber. Ah, tá bom. Vou tirar aqui e vou compartilhar outra tela de novo aqui. Vamos ver. Agora vai. Para ver. Boa. Aqui, por exemplo, é o navegador, tá? Loguei como administrador no portal da Microsoft. Então, a primeira telinha, na verdade, que você vai ver é essa, e aí eu cliquei aqui em admin, e ele abriu essa tela para mim.
tá? Então, aqui é a tela de administrador do Office 365, do Microsoft 365. Então, por exemplo, aqui eu tenho a página inicial, aqui eu posso ver os usuários da minha organização. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a Adele, e aí eu quero tirar a licença da Adele, ou então resetar a senha dela. Então, aqui eu vejo as licenças, e aí eu quero alterar, posso salvar aqui. Então, é bem intuitivo, tá? E aqui eu posso fazer todo esse gerenciamento. Aqui, por exemplo, de grupos da minha organização, é, algumas configurações, eu quero configurar o domínio. Então, você tem a possibilidade de fazer o gerenciamento da sua organização via interface gráfica, tá? E não necessariamente programar. Tá? Programar te ajuda? Sim. Ah, eu quero administrar a minha organização do Office 365, do Microsoft 365, via linha de comando. Beleza, você consegue fazer isso via PowerShell, tranquilo. Mas se você não tem esse skill, mas ainda assim quer trabalhar com tecnologia, a gente tem mais uma opção. Então, aqui, por exemplo, a gente vê outros portais de administração, então, um portal de administração específico para o Exchange, que é por trás do Outlook, ou então um portal específico de segurança, de compliance, onde você cria suas políticas, você investiga casos. Então, é bem legal, é rapidinho, só para mostrar para vocês mesmo como que a carinha por trás de toda essa organização parece, né? Você fala, nossa, mas como que eu vou administrar? É bem fácil. Então, vamos lá, voltando para a apresentação. Oi. Vamos ver. E os dados? A gente falou de tudo isso, mas e agora? E os dados? Os dados, começando essa discussão, o mercado ele está muito confuso, muito fragmentado, porque a gente tem que pensar como que eu vou gerenciar os registros? As leis estão aí, como que eu vou fazer a proteção da minha informação, a governança da minha informação, perda de dados que estão saindo da minha organização, então fica uma loucura na nossa cabeça. A gente tem centenas de controles de conformidade, centenas de fornecedores, a gente precisa realmente parar e prestar atenção nisso, né? Como um exemplo do que vai ser até 2025, a gente está falando de 163 zettabytes de dados que por ano serão criados. Então, é muito dado. A gente estava até conversando, eu e a Silvia, falando dessa apresentação, que assim, é muito dado. É muito dado, a gente não consegue nem quantificar na nossa cabeça isso, assim. Então, é necessário que as organizações adotem uma estratégia para fazer a governança dessas informações, né? Até para não correr risco. Então, falando um pouquinho de como a Microsoft trabalha, né, assim, é uma infinidade de coisas, mas um dos pilares que ela segue é descobrir, então você vai digitalizar, detectar os dados com base em políticas, depois você classifica esses dados, então esse dado, ele é confidencial, ou esse dado não, é geral, então você classifica esses dados, e aí com base nessa classificação, você gera uma ação de proteção. Então, se esse arquivo, por exemplo, está classificado como confidencial, eu não vou liberar o compartilhamento externo dele. Então, você protege. E depois você monitora, você tira insights disso. Então, relatórios, alertas. Então, é muito legal. Então, isso você pode fazer dos seus dispositivos, da sua infraestrutura on-premises, da nuvem. Então, é bem legal mesmo. E se vocês querem aprender mais sobre isso, de como a Microsoft 365, Office 365 faz com relação à proteção de dados, eu sugiro fortemente que vocês acessem o GitHub do Tiago, que é um colega meu, que acho que é github.com/TiagoVFS. Isso mesmo. E ele tem algumas documentações sobre isso. Então, se vocês quiserem saber mais, aprenderem mais sobre esse assunto, ele tem alguns artigos muito legais. Beleza.
Silvia, é com você agora. Então tá bom, meninas, não desliguem agora, hein? Agora é uma parte legal também, porque Sim, agora nós estou numa saia justa, depois que a Tainá falou de tanta coisa bacana e interessante, aí vão vir falar de lei, mas a lei é muito interessante, muito bacana também, tem várias oportunidades, então vamos lá. sim. Tá, Boa. comanda aí para mim, por favor? Então, beleza. Meninas, super importante, não vou ficar falando frases chavão que dizem por aí de que os dados pessoais é o novo petróleo. Vocês devem estar carecas de escutar isso, mas o importante de saber é o seguinte: hoje em dia, mais do que nunca, os dados pessoais são extremamente relevantes para a nossa economia, porque a nossa economia é uma economia baseada em dados, certo? Porém, esses dados, eles não podem ser tratados, utilizados, manipulados de qualquer maneira, certo? Porque são dados pessoais. Silvia, então, mas o que que são os dados pessoais? Bem, às vezes as pessoas se confundem e acham que pensam que dados pessoais podem ter a ver com os dados da empresa, de pessoas jurídicas, de empresas. Não, não, não é isso. O dado pessoal é qualquer informação relativa a uma pessoa física, a uma pessoa natural, ou seja, nós, pessoas físicas, não pessoas jurídicas, não empresas, pessoas físicas, que possa ser identificada ou identificável. Silvia, não estou entendendo nada mais o que que é isso. Eu vou te dar exemplos e vocês vão compreender, certo? Então, por exemplo, o meu nome e meu sobrenome, Silvia Rodrigues Alves Sauer. Este meu nome consegue me identificar? Eles conseguem chegar em mim? Sim, não é? Então, o meu nome é um dado pessoal, porque ele me identifica, ele identifica a Silvia Rodrigues Alves Sauer. Minha impressão digital, o que que vocês acham? O que que você acha, Tainá? É ou não é dado pessoal? Impressão digital? Muito pessoal. É dado Único. pessoal, certo? Porque se eu pegar a impressão digital da Tainá e for na polícia, eu consigo achar a Tainá lá, e tem o registro do polegar dela, correto? Espero que não. Um exemplo infeliz, devia ter feito, mas é possível, dona Tainá. Que mais? O seu endereço de e-mail. Por mais que você use um endereço de e-mail que não tenha seu nome e seu sobrenome, mas o endereço de e-mail consegue fazer eu chegar na pessoa. Quem Então, nunca teve aquele e-mail, né? Gatinha, underline, manhosa, 2005, @hotmail. É dado pessoal, ok? dado Se pessoal. não tem o seu nome lá, eu consigo chegar em você através do seu e-mail. Então, ele é um dado pessoal também. Post em mídia social, informação física, psicológica, genética, prontuário médico é super informação confidencial e pessoal, aliás, é um dado pessoal, tem seus dados pessoais lá. O que mais que é considerado? Informações genéticas, informações sobre sua saúde, suas preferências religiosas e políticas. Dependendo de como essas informações estiverem estruturadas ou desestruturadas, não importa. Se for uma informação que possa te identificar, ela é considerada um dado pessoal. É isso que vocês têm que ter sempre em mente, tá? Então, tem uma infinidade. Fotografia, também pode ser uma foto, uma imagem, um vídeo, a gravação da sua voz, endereço de IP, os cookies, que é importante que vocês saibam o que é, se vocês ainda não saibam, procurem se informar sobre o que são os cookies, que isso é super importante, isso também é considerado dado pessoal, dependendo do tipo de cookie, então vocês têm que pesquisar isso. Identidade cultural, enfim. Diversos tipos de informação que podem ser escritas ou imagens ou vídeos ou genéticas, elas podem ser consideradas informações, dados pessoais, informações pessoais, de dados pessoais, ok? Aqui no Brasil, como é que nós estamos em relação à legislação? Bem, o Brasil aprovou uma lei que vai ser muito importante para nós, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que é uma lei que regula como os dados pessoais, que são esses dados que eu acabei de explicar, o que eram,
como eles podem ser tratados por pessoas físicas e pessoas jurídicas, tá? Aqui eu vou falar bem rapidamente para vocês a respeito dessa questão da lei, mas assim, é uma lei super rica, super detalhada, super importante, e é essencial para quem quer trabalhar hoje em dia em qualquer ramo, tá? Não só de tecnologia, mas no ramo da tecnologia, então, é muito mais importante ter conhecimento a respeito dessa lei. Então, eu recomendo fortemente que vocês procurem livros, que vocês procurem cursos online, tem diversos, em diversas plataformas, para vocês se inteirarem a respeito dessa lei que é tão importante. Então, essa lei é a 13.709 de 2018, não importa o número, ela é conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados e ela foi inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que é conhecido como GDPR, que vocês também vão ouvir falar muito, que é a legislação de proteção de dados pessoais lá da Europa, é europeia, ok? Muitas empresas multinacionais europeias, elas também seguem a GDPR. Só que eu queria só enfatizar uma coisa aqui para vocês, tá? Antes mesmo dessa legislação de proteção de dados pessoais, que é uma legislação específica, que vai falar exatamente sobre como esses dados pessoais podem ser tratados e como eles não podem ser tratados, e quem não cumprir a lei, quais vão ser as penalidades, as multas e as outras sanções que podem ser aplicadas, existem outros tratados, outras leis muito antes dessa legislação, que já falavam, de alguma maneira, a respeito da privacidade de dados e a proteção dos dados pessoais também, tá? Não de forma tão específica, mas já existia essa preocupação com a questão de proteger o foro íntimo das pessoas, a privacidade das pessoas. Então, você tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, olha só, quanto tempo, hein? Aí você tem a nossa Constituição Federal da República do Brasil, que tem também lá diversos princípios que têm que ser cumpridos, que as pessoas não podem ter a sua privacidade invadida, a sua honra invadida, a sua correspondência invadida, então já tem alguns conceitos lá também. Você tem o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, que também tem alguns artigos a respeito dessa questão da privacidade e do foro íntimo das pessoas. Você tem o Código Civil Brasileiro, aí você tem o Marco Civil da Internet, que já é um pouco mais recente, é de 2014, e aí você tem, eu coloquei separadamente, não numa ordem cronológica, porque aí eu saí do Brasil. Você tem a Diretiva 9546, que é de 1995, e a GDPR, que é de 2016. Então, assim, isso só são alguns highlights, né? Tem outras leis também. Tem, por exemplo, na Califórnia, nos Estados Unidos, na Califórnia, tem uma lei específica de proteção de dados pessoais, que vale lá na Califórnia, e que não necessariamente é igual à GDPR e também não é igual à LGPD. Então, só para vocês terem uma ideia, dependendo de onde vocês estão atuando, vocês têm que se inteirar a respeito de quais são as regras que valem ali, tá bom? Bem, para não me estender muito, mas para falar de coisas importantes que vocês precisam saber, é o seguinte: a dica que eu dou para vocês como advogada. Putz, eu não sou advogado, não fiz direito, como é que eu faço para entender uma lei? Dica número 1, super importante: entenda os princípios relacionados àquela lei. Ninguém precisa decorar o que está escrito na lei. Se você conseguir entender o que existe por trás da lei, quais são os princípios, quais são os valores mais importantes, você consegue, muito provavelmente, pelo menos saber por que caminho ir para conseguir resolver algum problema relacionado à proteção dos dados pessoais. Tudo bem? Então, quais são alguns princípios super importantes que vocês precisam saber, tá? Isso é importante realmente saber. Bem, o primeiro princípio é o princípio da finalidade. Guardem muito bem isso. Silvio, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, Tainá. Quando você for coletar um dado pessoal ou tratar, utilizar um dado pessoal, que é um dado que pode me fazer descobrir quem é a Tainá, que é um dado que liga aquela informação me liga a uma pessoa física, eu consigo identificar
essa pessoa física. Toda vez que eu estiver mexendo com esse tipo de informação, eu só posso utilizar esse dado pessoal para uma finalidade específica, legítima, explícita e informada. Ou seja, as empresas não podem mais pegar os dados das pessoas e falar que elas vão fazer alguma coisa genérica com aquele dado. Elas precisam dizer exatamente para o dono do dado pessoal, que é a pessoa, que a gente chama de titular do dado pessoal. O titular do dado pessoal é o dono daquela informação. É, por exemplo, a Tainá. A Tainá, ela é a dona do dado pessoal. A Silvia Sauer é a dona dos dados da Silvia Sauer, ok? Então, toda vez que você está manipulando esse tipo de dado pessoal, do titular do dado pessoal, você só pode fazer isso se você informar para qual finalidade você vai utilizar aquele dado. E tem que ser uma finalidade específica, não pode ser uma coisa genérica, subjetiva. Tem que ser específico e tem que ser informado, ok? Legítimo também, muito importante. O segundo princípio é o princípio da adequação. Ou seja, depois que você informa, né, para o titular do dado, para que você vai utilizar aquele dado, qual vai ser a finalidade, você só pode utilizar aquele dado para aquela finalidade, né? Tem que ter uma adequação. Os dados pessoais tratados, eles têm que ser compatíveis com essa finalidade que foi informada pela empresa, né? A justificativa tem que fazer sentido. Esse é o princípio da adequação. Aí você tem o princípio da necessidade, que é super importante também. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: você está pensando em fazer um projeto, um novo produto, um novo serviço, e você vai precisar de alguns dados pessoais para que esse projeto, esse serviço, esse produto funcione, ok? Você só pode utilizar, coletar os dados pessoais que sejam estritamente necessários para aquele produto, para aquele serviço, para aquela funcionalidade. Por quê, Silvia? Por várias questões, mas é o seguinte: você não pode coletar um monte de dado pessoal que não tem a menor relevância para o seu projeto. Primeiro, porque você está invadindo demais a esfera dos dados pessoais daquela determinada pessoa, né? É sempre a invasão mínima, sempre pensa assim, é o mínimo que você tem que pegar para aquilo funcionar. E segundo, toda vez que você tem um dado pessoal dentro da sua organização, da sua empresa, isso é um ônus pesado que a empresa tem que carregar. Por quê? Porque ela tem que proteger muito esses dados, né? Se tiver um vazamento de dado pessoal, é uma coisa grave, né? A empresa vai ter que comunicar às autoridades, pode ser que venha a ser penalizada. Então, assim, ter dados pessoais dentro de casa tem que ter muita responsabilidade, tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita proteção. Então, também nem é conveniente, por mais que você pudesse coletar e tratar esses dados, o máximo de dados possível, não é conveniente fazer isso, não é recomendável fazer isso. É sempre o mínimo possível de dados que você tem que tratar, ok? Próximo princípio, o princípio do livre acesso. Quem que vocês acham que tem que ter livre acesso a esses dados, Tainá? Hum, Uma ideia. Quem é o dono tal, do dado? Quem é o dono do tal. dado? Eu sou dona do meu dado, então Exato. eu Então, tenho livre acesso aos meus dados. você tem que ter livre acesso aos seus dados. Ou seja, a pessoa física, que é a titular daqueles dados, ela tem o direito de consultar de forma simples e gratuita todos os dados que uma empresa tem a respeito dela. A gente tem esse direito. Isso é super importante e as empresas têm que prestar atenção, porque isso está na lei. Então, lembrem-se, toda vez que vocês estiverem mexendo com dado pessoal, fique esperta, fique esperta. Vocês não podem pegar todos os dados que deem na telha, tem que ser o mínimo possível, tem que proteger, e se o titular do dado quiser saber, fala, oxe, você aí, vocês têm dado pessoal meu aí? Você vai ter que saber responder. Então, você tem que estar com tudo muito organizado. Senão, não pode demorar muito também, tá? Na lei tem prazos e tudo mais. Não vou entrar nesse mérito aqui, porque, enfim, senão a gente não acaba nunca. Qualidade dos dados, esse é super interessante também. O que acontece?
A gente, às vezes, casa, separa, não é? Por exemplo, hoje eu chamo Silvia Rodrigues Alves Sauer. Se eu casar com meu namorado, eu vou ter o sobrenome dele, por exemplo. Aí faz de conta que no futuro a gente se divorcia. Bate 3 vezes aqui na madeira. Mas faz de conta. Eu vou querer arrumar meu nome, não é? Eu tenho direito de falar, não, mas eu não me chamo mais isso, me chamo agora outro nome. Ou até mesmo os casos de transgêneros que querem mudar, que querem ter um nome social, eles têm também esse direito. Então, o que que acontece? Não só nome, tá? Pode ter algum dado errado, por exemplo, pode ter na base de dados, ou você mudou de endereço, ou seu e-mail mudou, seu telefone mudou, seu nome mudou, seu sexo mudou. E aí? Você tem o direito de pedir essas retificações, essas correções. Por quê? Porque a base de dados, ela está sendo utilizada para alguma coisa. Então, é muito importante que os dados estejam atualizados e que sejam corretos, porque senão você pode acabar se prejudicando se os seus dados que aquela empresa tem, eles estiverem incorretos, dependendo do tipo de serviço que ela está prestando, tá bom? Então, isso é super importante, e óbvio que o titular dos dados tem o direito de pedir para a empresa corrigir os dados que a empresa possui a respeito dele, se esses dados estiverem incorretos ou desatualizados, ok? Aí nós temos também o princípio da transparência, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, que é o quê? A empresa, ela tem que dizer quais os dados que ela tem a seu respeito, e ela também tem que se posicionar de forma clara e transparente a respeito de quais são as políticas dessa empresa em relação à privacidade e proteção de dados pessoais. Então, por exemplo, você vai entrar, você tem que ter no site da empresa, tem que ter lá qual que é a política de privacidade e proteção de dados pessoais dessa empresa, como que eu faço para me comunicar com a empresa, eu que sou o titular dos dados, se eu quiser, se eu tiver alguma dúvida, se eu tiver alguma reclamação, tem que ter uma pessoa para receber isso, ou um e-mail, ou um telefone. Então, tem que ter essa transparência, não pode ser uma coisa que eu não consiga acessar, ou que se eu faço uma pergunta eu não tenha resposta, ou que eu não saiba como é que essa empresa está utilizando esses dados pessoais. Isso tem que estar claro para toda a sociedade, para todos os cidadãos, inclusive para que os órgãos de controle possam agir caso tenha alguma coisa errada algum dia, ok? Segurança, não preciso nem dizer, né? As empresas têm que investir em meios e tecnologias para garantir a proteção dos dados pessoais, né? Elas estão com informações super importantes que podem identificar uma pessoa, então elas têm que ter todo o cuidado, tanto na coleta quanto no tratamento, na manipulação desses dados, onde esses dados vão estar armazenados, tem que ter criptografia, as pessoas que mexem com esses dados têm que ser pessoas que têm o dever, que têm a necessidade de mexer com esses dados, elas têm que assinar acordo de confidencialidade, não é qualquer um que pode ter esses dados. Não pode ficar copiando o dado e guardando em pendrive, ou fazendo uma lista que não tem, que a empresa não consiga controlar. Os dados pessoais, eles têm que ser controlados, eles não podem ser manipulados por qualquer pessoa ou gravados, copiados, reproduzidos em qualquer mídia, de qualquer forma, tá? Toda vez que você entra em contato com um dado pessoal, a gente chama isso de tratamento. Então, se você vai lá e deleta um dado pessoal, você tratou o dado pessoal, mesmo que você tenha deletado o dado. Isso é um tipo de tratamento de dado. Deletar o dado, copiar o dado, alterar o dado, corrigir o dado, copiar, recortar, colar, enviar, receber, transmitir. Pensa o verbo que você quiser. Encostou no dado, teve conhecimento do dado, você está tratando o dado e você tem que respeitar a legislação, tá bom? Vamos dar uma acelerada aqui. Eu fico me empolgando, Tainá, você tem que me controlar, senão me empolgo, e aí eu... Nossa, mas uma aula sobre dados aqui. Tá Tô saindo bom, gostando tá muito. entendendo a importância desse negócio? É muito Sim, importante.
E não só assim Como cidadãs, viu? Exato, exatamente isso que eu ia falar, porque assim, agora eu até tenho mais noção do que as pessoas podem fazer com o meu dado. Eu tô entrando num site, ele pode pegar meu e-mail sem eu saber, ele pode Não, mandar e-mail para mim sem eu saber, exatamente, por isso que vocês autorizar. alertas quando vocês entram no site, principalmente quando eu falo algo que alguma coisa é de graça. Ah, não sei o que lá é de graça. Cuidado, cuidado, que nada é de graça nessa vida. Se tiver algum produto, algum serviço que estão dizendo que é de graça, fique esperta que provavelmente eles estão pegando os seus dados pessoais. Tem que dar uma olhada, veja lá na política de privacidade, começa a dar uma lida, faz uma pergunta se não tiver certeza, porque não existe almoço grátis, tá, meninas? Isso todos os advogados falam, não existe nada 100% gratuito. Sempre fiquem, ó, um olho aqui, outro ali, um olho no peixe, outro no gato. Prevenção. Silvia, o que é o princípio da prevenção? Bem, o princípio da prevenção tem a ver com o princípio da segurança, que as empresas têm que investir para prevenir que aconteça algum acidente com os seus dados pessoais. O que pode acontecer? Eles podem perder os dados pessoais, por exemplo, sumir os seus dados pessoais. Isso é um problema. Como que os seus dados sumiram? Alguém foi lá e deletou. Isso é grave, não pode. Ou gerou um scramble, sei lá, deu pau no sistema e aí confundiram todos os meus dados. Ou vazamento de dados, que é o maior pesadelo que pode existir na empresa. Não pode acontecer. Imagina vazar. Tem vários casos, vocês podem procurar na internet, mas, por exemplo, teve um caso, acho que de uma escola, que vazou a avaliação psicológica das crianças. Vazou. Quer dizer, imagina que coisa horrível. Ainda de uma criança, o dado de uma criança, psicológico. Então, quer dizer, tem que proteger, tem que investir pesadamente em segurança, em treinamento. As pessoas têm que estar treinadas, elas têm que saber o que elas estão fazendo. E principalmente para prevenir que esse tipo de situação aconteça, né? Não adianta ficar só depois resolvendo, depois que vazou, depois que vazou, sai correndo, contrata advogado, dá um jeito, não. Tem que se preocupar com antes de acontecer o problema. Depois que aconteceu o problema, óbvio que vai ter que fazer alguma coisa, mas antes é o principal. Bem, outro princípio super importante aí tem a ver também com essa questão de cidadania. É o princípio da não discriminação. Prestem atenção nisso. Nunca as empresas podem coletar ou tratar dados para prejudicar o titular dos dados pessoais, tá? Esse é um assunto polêmico, é importante. Procurem, deem uma pesquisada. Mas jamais as empresas podem coletar esses dados pessoais para acabar utilizando numa maneira de prejudicar ou algum tipo de forma de abuso, né? Então, por exemplo, né, a questão racial, as pessoas não podem ser discriminadas em função de raça, credo e cor. Por exemplo, para uma entrevista de emprego, certo? Todos têm que ter as mesmas chances de competir de forma igual, né? Sim, muito importante. Esse é um assunto super polêmico, eu poderia ficar aqui falando de 1 trilhão de horas com vocês a respeito de o mito da meritocracia, enfim, mas não vamos entrar nessa questão, tá? Aqui foi só um exemplo para dizer que esses dados não podem ser utilizados para discriminar as pessoas ou para abusar dessas pessoas, tá? E a responsabilização e prestação de contas? Bem, quem trata dado pessoal está sujeito a responder por isso. Tem penalidade na lei, Sil? Tem. E é grande? É. Ai, meu Deus, e aí fica todo mundo desesperado. Ah, meu Deus, a lei vai entrar em vigor, eu não quero, eu preciso fazer alguma coisa porque eu vou ser multado. Isso é um pensamento um tanto antiquado, vamos dizer assim, porque na verdade, essa lei, a legislação de proteção de dados pessoais, ela é uma oportunidade para que as empresas possam vender melhores produtos e serviços para os seus clientes, pessoas físicas, e para que essas empresas possam descobrir oportunidades de negócios. Quando você começa a rever toda a sua cadeia, você começa a entender como é que funciona a empresa e o que você faz com esses dados, eu já vi diversas empresas tendo vários insights
de coisas que elas estão fazendo, às vezes, repetido, coisas que elas poderiam melhorar, possibilidades de eficiência. E até complementando, área, pode gera falar. até oportunidade de novo cargo, né? De novas profissões que estão surgindo por causa da lei. Sim, excelente gancho, isso é verdade. Por isso que eu digo para vocês, meninas, se vocês estudarem um pouquinho dessa legislação, que eu garanto para vocês que é bem interessante, é bem legal, não é chato, não é chato, é legal. Depende de com quem você for estudar. Depois eu dou umas dicas de alguns cursos que eu achei bem interessantes e que recebem não só advogados, recebem pessoas das mais variadas áreas de conhecimento e de várias idades também, né? Eu mesma estudei num curso que tinha gente lá desde os 18 anos até, sei lá, 70 anos, de todas as idades e de todas as formações. Então, é só vocês buscarem, tá? Sobre os direitos dos titulares. Bem, passados esses princípios, que é importante que vocês entendam e lembrem-se sempre dos princípios, nunca se esqueçam deles, tá? Depois você tem os direitos dos titulares dos dados pessoais, que é outra coisa que eu acho que é importante que vocês saibam. Por quê? Porque toda vez que você estiver desenvolvendo um projeto, um produto ou um serviço, ou você estiver ali trabalhando e tiver alguma coisa relacionada a dado pessoal, você já tem que se ligar, lembrar dos princípios e dos direitos, tá bom? Para ver se não vai dar algum problema. E aí você, lógico, chama seu parceiro advogado para te ajudar. Mas você já vai estar esperta, você já vai estar ligada se aquilo ali vai parar de pé ou se aquilo ali pode ser que tenha algum problema no futuro. Então vamos lá. Qual que é o primeiro? Gente, isso daqui não é só isso, tá? Isso daqui eu tô colocando os principais para vocês saberem, tá? Deixa eu só mudar aqui no meu slide aqui. Acho que agora a gente só precisa correr um pouquinho, porque deu 1 hora de apresentação. Ah, meu Deus! Tá bom, então vamos lá. Vou correr. Até porque os tem a ver com os direitos, tá? Mas, enfim, confirmação e acesso. O que é isso? Gente, é o básico que eu já tinha falado nos princípios. Vocês têm direito de confirmar com as empresas se elas têm esses dados e vocês têm direito a acessar esses dados. Segundo princípio, segundo direito, correção e atualização. Tem a ver com qual princípio? Que eu tinha falado, Tainá? Valendo! Tem a ver Tratação de dados? Tratamento, quer dizer? correção e atualização. Fiquei sob pressão aqui. Te peguei. Princípio da qualidade dos dados, lembra? Que os dados Verdade. corretos e atualizados, então você tem direito de pedir a correção e atualização dos dados. Boa. Anonimização, bloqueio ou eliminação. São conceitos bem técnicos, eu não vou ficar entrando aqui no mérito, mas o que é a anonimização? Isso é importante que vocês saibam. É quando você consegue desvincular a identificação daquela informação. Então, você pega a informação e você transforma ela de um jeito que é impossível conseguir identificar aquela pessoa. Então, por exemplo, vocês podem pegar o meu nome completo e colocar só o meu prenome, só Silvia, e mais nada junto. Se tiver, por exemplo, uma pesquisa de, sei lá, a respeito de um produto, e tiver só escrito, Silvia acha que aquele produto é bom ou é ruim, se só tiver escrito Silvia, tanto faz quanto tanto fez. Agora, se tiver escrito Silvia, advogada, formada no Mackenzie, pós-graduada na GV, cofundadora do Women in Law for IT, se juntar tudo isso, vai saber que sou eu, né? Então, é esse tipo de cuidado que vocês têm que ter. A anonimização é isso, você tem direito de pedir a anonimização dos seus dados também. E o bloqueio e a eliminação também. O bloqueio é a suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, e a eliminação é a exclusão desse dado quando ele for desnecessário, excessivo, ou se eles estiverem sendo tratados em desconformidade com a lei, tá? Isso que vocês podem saber. Portabilidade, esse é bem interessante. Você pode pedir a transferência dos seus dados pessoais para outro fornecedor de produto ou serviço. Se eles tiverem seu cadastro, você pode pedir a portabilidade. Falou, agora eu não quero mais contratar com você, eu quero com o fulano, só que em vez de eu dar todos os meus dados de novo, eu quero que você pegue esse banco de dados e você transmita para o seu concorrente. E você tem direito de pedir isso, tá?
Os outros, a revogação do consentimento, eliminação eu já comentei com vocês, a revogação do consentimento, se você dá o consentimento, você também tem o direito de revogá-lo depois, tá? Você pode dar o consentimento para tratar os seus dados agora, amanhã, se você mudar de ideia, você pode revogar esse seu consentimento, tá? O compartilhamento é o direito de você saber quem também recebeu os seus dados pessoais, com quem aquela empresa está compartilhando os seus dados, e ela tem que dizer isso, tá? Quando ela for coletar seus dados, se ela quiser compartilhar com outras empresas ou outras entidades, ela tem que te dizer que ela vai compartilhar, ou depois você tem o direito de saber também, tá? Aí tem a explicação, a oposição é parecida com bloqueio também, que é você se opor ao tratamento dos dados pessoais quando ele for realizado em descumprimento à LGPD, a Lei de Proteção de Dados. Explicação é você ter o direito de obter informação sobre o que acontece se você não fornecer o seu consentimento sobre uma determinada operação. Então, assim, não pode ser tudo ou nada. A gente sempre fala que o consentimento ele tem que ser granularizado. Ou seja, ele tem que falar, olha, se você me der o seu consentimento, você vai poder ter acesso a isso, isso e isso. Se você não me der o seu consentimento, você não vai ter acesso a X, Y, Z e tal. E tem que explicar, você tem que entender quais são as consequências de você dar o consentimento ou não dar o consentimento. E você pode, dependendo da empresa, se ela já estiver bem avançada em proteção de dados pessoais, vocês podem ver que às vezes tem várias opções diferentes, com vários níveis de consentimento, e esses níveis vão te dando algumas ou outras funcionalidades, dependendo do que você está consentindo ou não, é o ideal, tá? Por fim, a revisão da decisão automatizada. Esse também é super interessante, e isso é muito importante que vocês saibam, que hoje em dia não é sempre uma pessoa que vai estar do outro lado do computador tomando decisões a respeito da sua vida. Então, por exemplo, bancos, instituições financeiras, seguradoras, ou até mesmo empresas que recrutam candidatos, numa primeira triagem a respeito daquela pessoa, pode ser uma máquina que está fazendo isso, pode ser uma inteligência artificial, pode ser um algoritmo. Então, o que acontece? Toda vez que tem um processo de decisão automatizada, você tem o direito de pedir a revisão, porque aí teria que entrar nessa parte de inteligência artificial e tudo mais, mas falando de uma maneira assim super, super simples, o que acontece? Às vezes a decisão automatizada, ela pode estar contaminada por algum tipo de viés do programador. Olha a importância de vocês que forem ser programadoras. Tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente tem algum tipo de preconceito ou de viés, e isso acaba sendo incorporado naquele programa. E aí aquele programa pode acabar tomando uma decisão que não é totalmente ética, que não é totalmente justa. Então, toda vez que você tem uma decisão automatizada, você tem o direito de pedir para que aquela revisão seja revista, que aquela decisão seja revista. Deu para entender essa parte, Thay? E por fim, agora falando sobre Privacy by Design, que é super importante que vocês saibam o que é. O Privacy by Design é um conceito que tem na Lei de Proteção de Dados, que diz o seguinte, que toda vez que você estiver desenvolvendo, criando um projeto, um serviço ou um produto, que a privacidade dos dados, a proteção dos dados pessoais, ela tem que estar no centro da sua análise. Ou seja, desde o momento zero, você tem que pensar a respeito de privacidade e proteção de dados pessoais, tá? Então, 6 tópicos rápido aqui para a gente fechar. Tem que ser proativo e não reativo, preventivo e não corretivo. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, não adianta você criar o produto ou serviço pensando assim, bem, se der um problema, aí nós vamos fazer assim, assim, assado. Não, errado. Você tem que pensar que aquele produto e aquele serviço, ele não pode ter um problema.
em relação a dados pessoais. Então, ele tem que ser desenhado de uma forma preventiva. Lógico que você também tem que pensar o que vai acontecer se tiver algum problema de vazamento. Tudo bem, você vai pensar nisso também, mas não pode ser um pensamento só, se der problema, depois a gente resolve. Tem que ser desde o começo. O projeto ele tem que nascer já aderente à lei de proteção de dados pessoais, ok? A privacidade tem que estar incorporada no design do projeto, isso é claro. A segurança tem que ser de ponta a ponta, todas as fases do projeto, todos os momentos desse projeto, desse serviço, desse produto, do início até o fim, ele tem que passar por essa análise se a legislação está sendo cumprida em todas essas etapas. Visibilidade e transparência, né? Você sempre tem que se preocupar se dentro do teu projeto todos aqueles direitos dos titulares eles vão estar sendo cumpridos. O respeito pela privacidade do usuário, já falei aqui várias vezes, mas isso é enfatizado diversas vezes, de várias vezes, eu criei essa palavra para enfatizar. E a proteção dos dados, ela tem que ser, a proteção dos dados pessoais, ela tem que estar contemplada durante todo o ciclo de vida daquele produto, daquele projeto. Desde o momento da concepção, até a hora que ele está sendo comercializado, até o final de tudo. Quando o produto é consumido totalmente, ou o serviço não existe mais. E foi isso, e me perdoem por ter passado o horário. Tá bom. Se vocês quiserem saber mais coisas, estamos à disposição. Olha, tem vários livros interessantes a respeito da lei, e tem um documentário muito legal do Netflix, que chama Privacidade Hackeada. Assistam, muito interessante, muito legal, para vocês começarem a entrar em contato com esse mundo maravilhoso da proteção dos dados pessoais. Maravilhoso, aprendi muito. Tô assim, nossa, acho que faz muito sentido como cidadã saber essas coisas, né? E como trabalhando com tecnologia também, porque a gente desenvolve coisas, a gente trabalha com dados o tempo todo, então é super, super interessante. Então, obrigada, pessoal. Não vamos nos estender aqui. Vocês podem fazer perguntas no chat depois, a gente vai respondendo. Eu queria agradecer também a Thaís, esqueci de falar no começo, mas que me ajudou na confecção dos slides. Então é isso. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada, Thay. Tchau.